dos versículos 3 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu quero te honrar nesta manhã uma vez mais. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Nós somos abençoados, ó Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós servimos um Deus grande. Meu Deus, eu te louvo pela tua palavra, porque é na tua palavra que nós encontramos alimento. Pai, que nessa manhã o teu Santo Espírito fale a cada coração. Que a tua palavra traga cura, que a tua palavra traga discernimento e, mais do que tudo, que a tua palavra traga transformação nos nossos corações. Porque se não for para sermos transformados, ó Deus, não vale a pena. Nós não somos crentes de domingo, nós somos crentes no Senhor Jesus todos os dias, até que o Senhor venha. Pai, nós te louvamos pela tua palavra uma vez mais e pedimos, ó Deus, fale conosco, fale aos corações, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Estamos felizes, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, amanhã nós comemoramos o Dia Memorial, Memorial Day. É feriado para alguns aqui, para outros não. Deveria, mas não é. E esse feriado é o dia em que nós nos lembramos daqueles que deram as suas vidas em favor da liberdade desta nação. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, em nome dessa igreja, agradecer, porque aqui nós podemos ter pessoas, até parentes, que morreram, deram suas vidas pela liberdade dessa nação. E eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus por esses homens, essas mulheres que se entregaram por amor a uma nação. E são bravos heróis. E sem a vida deles, hoje talvez nós não estaríamos desfrutando dessa liberdade que nós temos aqui. Se eu e você estamos aqui, primeiramente é por causa do Senhor Jesus. E segundo é porque essa nação é livre. Nós podemos glorificar o nome de Jesus por isso. No entanto, eles deram a vida por uma nação, mas hoje eu quero falar de alguém que deu a vida por toda a humanidade. Não é? Nós aprendemos por esse texto que Paulo nos fala, e eu vou ler daqui a pouco de novo, que a ressurreição de Jesus Cristo continua sendo hoje o tema central das mensagens do Evangelho pregadas no passado e da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para nós. Ele era o centro da pregação dos apóstolos nos primeiros dias do cristianismo e a ressurreição de Jesus Cristo deve continuar sendo o tema central da pregação de todo aquele que professa a fé cristã. Nós não podemos de maneira nenhuma inverter as coisas, pregar em outros nomes, dar glória e honra a outros nomes, não podemos colocar outro foco na nossa mensagem que não seja a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, o grande pilar do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida, o testemunho mais poderoso da história.
ela mudou a história, Jesus mudou a história. É isso que nos diferencia das demais religiões. É isso que nos faz estar aqui por alguém que morreu. Não num culto fúnebre, não num culto memorial de alguém que morreu, está enterrado ou foi cremado, mas num culto memorial da morte dele e que ele ascendeu aos céus vivo, ressurreto, e disse: fazei isto em memória de mim até que eu venha. Ele virá, aleluia, ele virá. Esse é um testemunho poderoso. Em Atos 4:33, a Bíblia afirma: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O testemunho que os apóstolos davam da ressurreição de Jesus Cristo era um testemunho eloquente, porque era compreensível. Era um testemunho eficaz, porque tocava em corações. Diga-se lá em Atos 2, quando Pedro faz o seu primeiro sermão, a sua primeira prédica. Pedro, no capítulo 3, quando ele vai terminando o seu sermão, alguns homens se levantam e dizem assim: varões e irmãos, o que é que nós temos que fazer para sermos salvos? Aí Pedro vem com a palavra e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Esse testemunho, ele era eficaz, ele era convincente, aqueles homens não conseguiram segurar. Ele foi um testemunho poderoso, um testemunho que tocou em vidas, foi lá no fundo. E é um testemunho verdadeiro, porque ele continua sendo verdade e será verdade até a consumação dos séculos. É uma verdade que perdura pela eternidade. E eu sempre falo aqui para os irmãos dessa igreja: eu quero que você saia daqui hoje pensando: qual é o seu conhecimento, ou qual é o seu testemunho da ressurreição de Jesus? Como que a sua vida e a minha vida têm testemunhado sobre a ressurreição de Jesus? Será que nós damos testemunho dele? Será que a nossa forma de se comportar, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir ou de reagir às coisas dão testemunho da ressurreição de Jesus em nossa vida? Porque, se você notou, eu orei aqui hoje para que essa palavra nos transforme. Se essa palavra não te transformar, irmão, não vale a pena. Tem que haver transformação. De acordo com a lei de Moisés, e eu vou trazer algum conhecimento teológico também, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecia algum negócio. Está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 19, versículo 15. Aí vem Paulo falando aos coríntios, fala assim: olha, ele apareceu primeiro para alguns, para os apóstolos, depois ele apareceu para 500. E a maioria deles ainda estão vivos, ou está viva. A maioria desse povo está vivo. E alguns já morreram, mas não são 2 ou 3 testemunhas. Esse testemunho não é uma balela, não é uma brincadeira, não foi algo que alguém inventou para fazer alguma coisa na história. É verdadeiro. Ele vive. Se não há como contestar o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, irmão, imagine de 500 ou mais de 500. Agora, qual tem sido a nossa pregação? Porque Paulo, ele vinha pregando aos coríntios, depois ele vai falar aos tessalonicenses que a pregação dele não se constituiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, baseados e pelo poder do Espírito Santo que a ressurreição de Jesus trouxe. Lembre-se de uma coisa: se Jesus não tivesse subido, o Espírito não tinha descido. Se você é cheio do Espírito Santo hoje, é porque ele está ressurreto, é porque ele vive. Qual tem sido a nossa pregação?
A igreja de Jesus Cristo tem pregado a ressurreição? Será que aí isso ainda faz parte dos nossos púlpitos, irmãos? Ou nós estamos pregando prosperidade? Ou nós estamos pregando só cura? Ou só coisas para... Irmãos, tem crente que ama tanto a terra que não quer ir para o céu. Eu não estou falando para você se matar para ir para o céu, porque é capaz de você não ir. Eu estou falando para você que o nosso alvo é lá. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui, que o nosso descanso é lá. Paulo fala, atentai para as coisas que são de cima, que são eternas, e não as de baixo, que são temporais. Jesus nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que que ele fala isso? Vamos lá para o contexto. Mateus capítulo 6. Ele diz assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouro no céu. E ele explica por quê. Porque os tesouros da terra, ladrões minam e roubam, ferrugem e corrói, mas no céu o nosso tesouro é eterno. E nós muitas vezes somos tentados e levados e enganados a buscar as coisas aqui. Não estou falando para parar de trabalhar, pelo amor de Deus, não é isso. Trabalhe, tenha, faça o pé de meia, como diz o bom brasileiro, mas coloque o seu coração nas coisas que são de cima, porque nas coisas que são de cima você nunca vai se decepcionar. Aqui a ferrugem vem, o ladrão vem, alguma coisa vem e rouba, mas o de lá, meu irmão, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar na sua vida com Deus. Temos pregado, por um acaso, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Quais são as doutrinas fundamentais da palavra de Deus? A palavra de Deus, o Evangelho tem uma doutrina fundamental, uma só. E depois a palavra em si tem as doutrinas fundamentais. Mas a doutrina fundamental do Evangelho é: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Colocou o homem no jardim do Éden, deu a ele uma adjutora, uma companheira, uma ajudadora, uma estaca de sustentação. Ambos foram enganados pela serpente. O pecado entra no mundo e corrompe aquilo que Deus havia feito. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. João 3,16 vem dizendo que o próprio Jesus disse, porque Deus, para resolver esse negócio, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a palavra de Deus vem através de Pedro falando que todo aquele que nele crer não verá corrupção, não verá perdição, mas aquele que declarar e aceitar o nome de Jesus será salvo. E Pedro diz assim, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Essa é a doutrina fundamental do Evangelho. João capítulo 1 vem dizendo também que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles ou quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É essa a doutrina fundamental do Evangelho. O pecado veio, Deus criou, o pecado veio e arruinou. Deus manda Jesus, vem a salvação através dele, ele morre, ressuscita, e você e eu temos salvação nisso, nele, pela fé nele. Essa é a doutrina fundamental do Evangelho. Saiba que sem a ressurreição de Jesus Cristo, nossa fé se torna morta e sem efeito, é isso que Paulo diz. Sem a ressurreição de Jesus, você e eu somos só mais uma religião. Porque o Buda não seria diferente, porque ele também morreu, mas não ressuscitou. Porque Maomé não seria diferente, porque ele também morreu, mas não ressuscitou. Porque Confúcio seria
tão igual quanto nós, porque ele também morreu, mas não ressuscitou. Porque outros grandes, como Gandhi, também não seria diferente, porque ele também morreu. Eram grandes homens, eram homens sábios, mas só um. O túmulo está vazio. O túmulo, ele não está mais lá, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse para Maria, olha, ele não está mais aqui, porque busca dentre os mortos aquele que é vivo, aquele que vive, ele não está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pela morte e a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. A morte na cruz e a ressurreição dele. A ressurreição de Jesus Cristo foi o ponto alto da mensagem do Evangelho e do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. Atos, no capítulo 13, nós vamos ver Paulo também falando da ressurreição de Jesus. Abre aí em Atos 13, por favor, se você puder. Eu vou adiantando, versículos 32 ao 37. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e o que ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Esse é Jesus Cristo. Atos 17, Paulo fala nos versículos 30 e 31, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse é Jesus. Romanos 1, capítulo 1, versículos 1 a 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e um apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Esse é Jesus Cristo. No versículo 4, Paulo fala do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Em Romanos 4, 25, Paulo afirma que Jesus Cristo, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Se eu e você somos feitos justos, somos justificados, foi porque alguém morreu por nós na cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições de nos justificar. Aliás, existe até uma máxima que não é bom que se advogue em causa própria. Nós não temos condições nenhuma de dizer assim, não, eu sou bonzinho, não, eu sou reto, não, eu não peco, eu não minto, eu não faço, eu não aquilo. João diz que se você disser que não tem pecado, ou se dissermos que não temos pecado, já pecamos. Romanos, ou melhor, 1 Pedro 1:3, o apóstolo Pedro nos fala da viva esperança que recebemos por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e diz, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se eu e você temos uma viva esperança, se eu e você esperamos em alguma coisa, nós esperamos porque Jesus morreu por nós na cruz. E nós esperamos porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não existe nenhuma mensagem mais poderosa do que esta. A ressurreição de Jesus Cristo
é o testemunho mais poderoso da história. O mundo cético, o mundo incrédulo em que vivemos, onde os grandes dogmas da fé cristã estão sendo cada vez mais questionados, onde aquilo que é certo se tornou errado, e onde aquilo que é errado está sendo aplaudido de pé. Temos perdido toda a noção de certo e errado. Eu louvo a Deus pela igreja verdadeira de Jesus Cristo. E quando eu falo igreja verdadeira de Jesus Cristo, é porque existem igrejas que não estão pregando mais a verdade. Cada vez a nossa fé é mais questionada. Estão fazendo de tudo para descreditar ou tirar o crédito da ressurreição de Jesus. Já tentaram até dizer que ele não existiu, é impossível. Tentaram dizer que ele não morreu, é impossível também. Não precisa da Bíblia, vai para os registros externos. Mas tentam a todo custo dizer que ele não ressuscitou. Deixa eu te dizer uma coisa, existe só um povo que é portador dessa verdade e não pode abrir mão dela. Existe só um povo na terra que tem essa verdade no coração e não pode abrir mão dela. Os valores do cristianismo estão todos baseados na ressurreição de Cristo. E é por causa da ressurreição que nós não devemos abrir mão da genuína doutrina cristã pregada pelos santos apóstolos e pelos que foram antes de nós. A ressurreição de Cristo, irmãos, está no topo dessa doutrina. A morte de Cristo está nessa doutrina. Se nós não cremos nisso, não dá para crer em João 14. Não turbeis os vossos corações, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ele disse, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não foi um morto que foi preparar um lugar. Foi um ressurreto, foi um Deus vivo, um Deus que saiu dessa terra vivo e foi preparar-nos lugar. A igreja precisa pregar sobre ressurreição. A igreja precisa pregar sobre a segunda vinda gloriosa de Cristo, porque já não pregamos mais. Eu não prego aqui nem como e nem quando. Como? Porque a escatologia nos deixa assim muito vagos. Jesus disse que será num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago se mostra no ocidente, se põe no oriente, ou ao contrário. Assim será a vida do Filho do Homem, a vinda. Ele diz, olha, 2 estarão no campo, um será tirado, outro será deixado. Ele diz assim, olha, 2 estarão na cama, um será tirado, outro será deixado. Ele diz, olha, 2 estarão malhando trigo, um será tirado, outro será deixado. E ele vai falando, 2 estarão no moinho, um será tirado, outro será deixado. E ele fala de tantas coisas que vão acontecer, ele fala das virgens, das 10 virgens, ele fala de tantas coisas. E a escatologia nos deixa alguns gaps, algumas brechinhas na mente para cada um pensar de um jeito. Esse não é o problema. Eu sei que ele virá. Jesus virá. Quando, pastor, ele disse lá em Atos, capítulo 1, ele diz assim, olha, quanto aos tempos e às estações, não é dado conhecer ao homem, senão ao Pai. Não me importa quando ele virá. Ele disse assim, fique preparado. Fique esperando, trabalhe, ide por todo mundo, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A ordem de Jesus para nós é para que quando Ele voltar, Ele encontre você e eu ocupados, trabalhando na seara dEle. E aí aqueles que estiverem trabalhando, aqueles que estiverem prontos, aqueles que, como Paulo disse, morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Que o Senhor te pegue trabalhando quando Ele te vier buscar individualmente.
Você viu lá, pastor, o cara teve um ataque no coração, 32 anos, vi. O importante não é o que ataque que ele teve, se ele morreu, se ele não morreu, é como ele morreu. Do que ele morreu? Um acidente, foi feio o negócio. Não importa. Como estava aqui dentro o verdadeiro eu. O que é que tinha aqui dentro? Como que estava a minha vida? Como é que estávamos? Como você vai estar quando ele te buscar? E aí Paulo continua aos Tessalonicenses: e nós que estivermos vivos, ouviremos o som da última trombeta e encontraremos com eles nos ares. A maior esperança do crente é a vinda de Jesus. Nós aguardamos a sua vinda, nós aguardamos a sua vinda, seja individual, seja coletiva, Ele virá para nos buscar e nós temos essa esperança. Como que eu faço o arrependimento? Precisamos nos arrepender. Eu já falei aqui, Jesus chamou-nos para seguir, Ele nos ensinou arrependimento. Jesus não precisa de grandes performances, Ele precisa, como diz o salmista no Salmo 51, de um quebrantado coração. Um quebrantado coração não desprezarás, ó Deus. Através disso nós ganhamos a salvação em Jesus. Arrependimento, salvação e precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como está a sua vida? Vai bem, obrigado. Mas como está a sua santificação? Santificação não é orar 24 horas por dia, não é jejuar 24 horas por dia, não é virar um beato, uma beata. Santificação é glorificar a Deus em todos os momentos da sua vida, porque você é separado para o Senhor. Ser santo é ser separado. Eu glorifico a Deus e sou santo quando eu faço algo bom, quando eu estou com minha família, quando eu estou adorando a Deus. Eu adoro a Deus em todos os momentos da minha vida e isso é santificação. É não se misturar com o sistema. Não vos conformeis, pois, com o sistema, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É a palavra de Deus quem traz vida, quem traz renovação. Quando nós nos conformamos com o mundo, então está tudo indo água abaixo. Crentes que se conformam com as coisas que o mundo está apresentando. Ontem à noite, se alguém viu meu Facebook, bem à noite, eu vi um post. E eu vou acabar o culto agora para a gente cear. E nesse post, um suposto pastor, num Twitter, disse assim: eu demorei tanto tempo para aceitar determinado grupo dentro da igreja, ou que eles fizessem parte da igreja. E depois eu me dei conta que os puritanos, no século XIX, falavam que os negros não tinham alma. E depois nós descobrimos que não é assim. E da mesma forma agora eu estou descobrindo que esse determinado grupo aqui ele tem que ser aceito do jeito que é, porque Deus ama todos. E ele escreveu assim: a palavra que vem de Cristo não fere. Esse é o evangelho que está sendo pregado. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra que vem de Cristo, ela não só fere como ela mata. Eu preguei algum tempo atrás aqui, talvez há um ano atrás, que Jesus Cristo quer matar você. Porque Jesus Cristo ele não quer só te dar um tapa por fora, fazer uma funilaria. Jesus Cristo quer matar o velho homem e fazer de você uma nova criatura. Paulo fala ainda aos 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é uma criatura reformada, não é? Não, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é mais ou menos, eu aceito isso, não, é tudo. Ou é tudo novo pela palavra, ou então não serve para entrar no céu. Eu e você, sem santificação, não veremos a Deus. Eu peço a Deus todos os dias,
E falo para Deus, Senhor, se for para trazer vergonha para o seu nome, me mate antes. Porque tem alguns envergonhando o Evangelho de Cristo. Tem alguns aceitando e fazendo concessões que não deveriam ser feitas. Mas eu louvo a Deus pela igreja de Cristo que está em Fall River. Porque nós não vamos abrir as concessões aqui. A palavra de Deus continua sendo palavra de Deus. Os princípios bíblicos continuam sendo princípios bíblicos. Não importa se você vai ficar ou não. O que importa é que você saiba que a palavra de Deus é o nosso guia aqui. E esse princípio nós não mudamos. A ressurreição de Cristo é a base para a nossa vida cristã. Não se esqueça que você está aqui, porque um dia Ele ressuscitou. E Ele morreu antes e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida. Feche os seus olhos, por favor. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, quero te agradecer por este momento e quero te louvar, porque o Senhor, Deus, tem nos dado a oportunidade de te servir, de te adorar, de te buscar, ó Deus, de sermos chamados de filhos. Te louvamos pela doutrina bíblica que nós temos, que ela não muda, os princípios da Tua palavra não mudam. Pai, que isto esteja cravado nos nossos corações, que isso esteja latente em nós, que nós possamos dar testemunho, assim como os apóstolos, do Teu grande e poderoso amor e da Tua ressurreição, que é a base da nossa fé cristã. Pai, que cada um de nós aqui saiamos não só regozijantes, mas que nós saiamos daqui, Senhor, nos perguntando e, mais do que tudo, sabendo, ó Deus, que se estamos aqui é porque o Senhor ressuscitou um dia e nos salvou. Pai, no nome de Jesus, fica conosco, conforme celebramos a Tua mesa, memória de que o Senhor morreu e ressuscitou. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém.